Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento de atualidades. Estamos aqui no JC para conversar com você sobre temas importantes aí, né, do nosso conteúdo. O objetivo é fazer uma apresentação para você objetiva sobre os temas do segundo semestre de 2013. Então fazer uma retrospectiva para você daquilo que foi relevante. Sem delongas, iniciamos aí os temas relacionados aos conteúdos de julho e agosto. Temas econômicos, políticos e sociais que foram abordados. É sempre interessante lembrar que no final de cada período a gente mostra exercícios para você de referência. Então, julho, um tema, agosto, outro tema. Um exercício para você de objetivos políticos, econômicos e sociais. E alguns assuntos que podem ser atualizados, a gente vai atualizando também os temas para que você possa observar. Então, sem delongas, tem aí o nosso conteúdo, o primeiro tema, falar um pouquinho sobre o Egito. Você que viu os noticiários, né, vai recordar que o Egito ocupou as páginas, vamos dizer assim, dos cadernos de política e noticiários relacionados à política internacional, no mês de julho, pela deposição do presidente Mohamed Morsi. Vale sempre lembrar que o presidente Morsi estava no poder, né, há pouco tempo, ele tem aí mais ou menos um ano no cargo, quando foi deposto pelos militares. Uma onda de protestos acabou culminando com esse fato. Professor, dentro daquela lógica que a gente usa para estudar, se o aluno faz perguntas, que perguntas são relevantes sobre esse tema? Bom, primeira coisa que você vai lembrar é aquela nossa sugestão clássica das 4 perguntas que você faria a essa notícia. Quem é o personagem? Sim. Onde o fato ocorreu? Sim. Por que virou notícia? E para concluir, quando ocorreu? Que é a pergunta menos cobrada e será provavelmente, né, apenas uma referência de estudo. Não é que vão te perguntar quando o presidente foi deposto. Não é isso, mas é entender em que contexto isso se dá. Então, quem, onde, por quê, quando, as perguntas, um pouco fora da ordem tradicional, para você recordar. Então esse é o nosso amigo Mohamed Morsi, que perdeu o emprego em julho de 2013. Muito bem. O que preciso lembrar disso, professor? Você precisa lembrar que ele veio, né, no contexto das manifestações da Primavera Árabe, aquela questão de democracia, liberdade, que em vários países do norte da África e do Oriente Médio ocorreram manifestações e o presidente, na época, ditador de plantão, Hosni Mubarak, 30 anos no poder, caiu fora. Certo. E aí, em seu lugar, entrou nosso amigo aí, Morsi, eleito, a primeira vez, o primeiro presidente eleito na história do Egito, e acabou durando tão pouco, professor, é verdade. Então ele ficou ali no cargo um pouquinho mais de um ano, vale lembrar, e esses protestos foram fundamentais para derrubar o ditador Mubarak, e um ano depois derrubar o presidente eleito, Mohamed Morsi. Muito bem. Então, o primeiro evento, para você não esquecer, vai que é uma pergunta daquelas que faz as relações históricas, vinculações, CESP-NB, por exemplo, é uma organizadora que gosta disso, né? Então, tomar alguns cuidados nesse sentido. O que mais eu preciso lembrar dessa história, professor? Você precisa lembrar também, não é, que o Egito teve, nesse sentido, uma crise muito curiosa, né? O governo Morsi misturou as estações. Tentou trazer para o governo, né, um forte viés religioso, a religião islâmica, que é hegemônica no Egito. Né, o que ele fez? Ele foi, de certa forma, a ponte para trazer para o governo, né, esse enfoque de implementar a lei islâmica, de trazer para a vida política esse tema. E isso gerou grande resistência. Não é à toa que manifestações ocorreram, os militares interviram e, infelizmente, na história do Egito, você tem uma tradição de intervenção militar muito forte. E é justamente nesse contexto que seu Morsi perdeu o emprego. Muito bem, professor. Sobre esse assunto, é claro, o senhor está me falando de um evento, né, de julho de 2013. E como é que eu posso fazer a ponte entre este tema e os eventos futuros? Então vamos lá. Nesse slide você vai observar que tem o nome do presidente interino, o nosso amigo aí, Adli Mansur. Ele ficou no cargo, né, quase um ano. Sim, porque em junho de 2014, o Egito fez eleições e escolheu um novo presidente. Vale sempre recordar, não é, que o Abdel al-Sisi, que é o novo presidente, foi eleito. Então, o Egito já teve eleições e um novo presidente está no poder. Poxa vida, então, a crise política durou mais ou menos um ano? Sim.
Então, entre julho de 2013 e junho de 2014, você tem a crise política, o presidente foi deposto, o interino assumiu, ficou no cargo, ocorreram eleições, e o Egito hoje tem um novo governo. Sim, o governo, né, do ex-chefe do exército, general Al-Sisi. Professor, e ele é que manda agora? Sim, foi eleito. Mesmo sendo um militar, ele se candidatou à presidência, foi eleito pelo voto popular, e o Egito tem um novo governo. Então, é aquela história, fazer a ponte entre esses eventos é interessante para nós, porque eu já atualizo para você. Ao enxergar esse fato, claro que quando a gente estiver no nosso próximo encontro conversando sobre temas de 2014, aí a gente já coloca, você vai encontrar nas próximas aulas a questão da eleição no Egito, lá em junho de 2014. Mas já estou adiantando o serviço para você se atualizar sobre o tema, vale observar. Muito bem, Egito, tema político para nós? Com certeza. Muito bem, que mais, hein, professor? No mesmo período, enquanto o Egito estava agitado, né, pela crise política, aqui no Brasil o povo estava na rua, lembra? Junho de 2013, a população foi às ruas, fez um grande protesto e a classe política brasileira, preocupada aí com essas manifestações, aprovou alguns temas a toque de caixa, por exemplo, como esse projeto. O projeto aprovado pelo Senado que transforma, né, que categoriza a corrupção como crime hediondo. E, professor, não vai ter lugar na cadeia para tanto político, é verdade. Mas teoricamente, o que interessa para você é que foi um fato marcante, porque ele é produto das manifestações populares, a população pressionando por mudanças e os parlamentares brasileiros, né, pegaram esse projeto que estava lá, guardado na gaveta desde 2011, e aprovaram o projeto. Então, corrupção, crime hediondo. Professor, tortura é crime hediondo? Sequestro é crime hediondo? Corrupção também. Vale observar que eu não sou professor de direito, mas é chamar a sua atenção sobre um detalhe, imaginando uma questão que pudesse recordar essa mudança. E o que isso implica para nós, professor? Implica lembrar, por exemplo, que os crimes relacionados com corrupção ativa, passiva, concussão, peculato, como você pode observar no slide, excesso de exação, por exemplo, são caracterizados, então, como gravíssimos agora pela legislação penal. O que interessa, e aí como professor de atualidades e não de direito, é lembrar para nós o projeto e suas características. A ideia é tornar mais rigoroso, e essa era a questão, a penalização dos crimes de corrupção. Vale lembrar que, infelizmente, é uma praga que marca a nossa história, e isso fica para nós como um daqueles conteúdos que você possa observar em prova. Não foi só esse fato, você vai lembrar que no decorrer de 2013 e no início de 2014, os temas relacionados à ação penal 470, a famosa ação do mensalão, povoou os noticiários. Então, o tema corrupção permanece aí, além de vários escândalos, como escândalos na Petrobras e outros, são temas que podem chamar a sua atenção para esse conteúdo, ok? Então, um olhar sobre o tema vale a pena você observar. Além disso, quero destacar para você aquilo que interessa. Se eu faço uma análise naquele estilo de prova à la VUNESP, por exemplo, eu precisava lembrar que, por exemplo, o condenado por corrupção tem a sua pena aumentada de 2 para 4 anos como pena mínima. Então, essa seria a ideia. Aquele tipo de pergunta que eu trago para o campo de atualidades, temas que têm relação com outros conteúdos. Muda a lei, uma novidade. Professor, eu tenho visto mudanças, ações aí. Por exemplo, você viu muito essa discussão em 2014 sobre a lei da palmada, né? Não pode dar palmada nas crianças. Então, esse tipo de pergunta gera questão em prova. O que foi aprovado, qual é a sua característica geral. É como você faz aqui, nesse tipo de manchete que eu trouxe para você. Então, um tema de política para que você possa observar. Muito bem, professor. Que mais eu devo me atentar para esse tema? Bom, eu gostaria de mostrar para você, né, além dos temas de política nacional, internacional, temas sociais também que seriam importantes para a gente observar. Nesse caso, e é interessante você recordar, o que ocorreu, nós temos os dados estatísticos, dados populacionais divulgados anualmente, você tem PNAD, você tem IDH, você tem vários temas que surgem aí, que são publicados em vários órgãos, por exemplo, o IBGE no Brasil, a ONU divulga, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e no caso do Brasil, nós tivemos a divulgação em julho de um índice muito interessante, que é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Você faz um raio-x dos municípios brasileiros, dos mais de 5 mil municípios, e traz informações gerais. É claro que esses dados divulgados pela ONU
em parceria com organismos brasileiros que fornecem os dados básicos para a ONU, mostram uma preocupação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pegar o aspecto macro, o país e depois as regiões. Você tem IDH municipal, estadual, que vão permitir avaliar se há avanços e retrocessos na área social. Quando você fala de IDH, esses dados que devemos considerar para uma pergunta de prova, por exemplo, que já tivemos em prova, quais são os fatores analisados? Por exemplo, a educação, saúde, renda, que dão um componente socioeconômico para definir. O país melhorou? Piorou? No caso do Brasil, 20 anos, vale sempre observar, são aí considerados, de 91 a 2010, considerando o censo 91, o censo 2000, o censo 2010. 3 resultados que permitiram esse olhar, que mostram uma evolução. É aquela história, a gente tirou na prova em 91, 4, tirou na prova em 2010, 7. Então você melhorou sua nota? O Brasil avança no campo social, muito a ver, claro, com o controle da inflação, com os programas de distribuição de renda, temas que você possa observar. E aí aquelas pegadinhas, né? Eu quero saber, por exemplo, quem é o melhor, quem é o pior. Então tá aí para você, vale lembrar, né, que você tem um indicador que vai de 0 a 1, e aí os indicadores são colocados, do mais baixo ao mais alto, identificando essa característica, isso que é importante você observar, as notas, né, que melhoram. Então o Brasil saiu de muito baixo para alto na avaliação das Nações Unidas, é isso que você vai destacar. Um outro ponto importante nesse sentido, como eu disse, a nossa melhora está exemplificada no avanço dos municípios que melhoram o seu desempenho e que entram nesse nível de alto. Só que, infelizmente, principalmente na região norte e nordeste, o Brasil ainda ostenta alguns dados, né, africanos, como diz a própria pesquisa, indicadores sociais muito abaixo do esperado. Só para mostrar exemplo para você, veja, quem foi o primeiro colocado do ranking? Tem mais de 5 mil municípios. Primeiro colocado São Caetano do Sul, São Paulo. Ótimo. E o pior, né? O último município, entre os 5 mil, mais de 5 mil analisados, Melgaço, no Pará. Então você viu a nota? 0,8, 0,86 para São Caetano, 0,41 para Melgaço, a diferença do desenvolvimento regional brasileiro. Entre as capitais, isso que é interessante, você considerar as 27 capitais do país, incluindo o Distrito Federal nessa análise, você viu que Brasília justamente foi o melhor colocado no ranking, na sua 9ª posição, entre as mais de 5 mil cidades, vale sempre observar, né, que foram aí analisados. Isso é o significado dessa pesquisa para você. Então, quem foi melhor, quem foi pior, as capitais, o que avaliou-se, é o objetivo dessa nossa análise. Certo? Então, fica como referência para você. Muito bem, professor, e se eu tivesse uma pergunta de prova sobre esses temas iniciais que você selecionou? Então te mostro uma que ocorreu o ano passado na prova da PF. Dê uma olhadinha aí. CESP, escrivão, Polícia Federal deflagrou a primeira etapa da Operação Violência Invisível para desarticular um esquema de corrupção espalhado em mais de 100 cidades em 11 estados. Fase inicial da investigação teve como foco prefeituras de Minas, e empresários do Espírito Santo. Estes apontados como mentores do esquema. 9 pessoas foram presas. 3 prefeitos mineiros, 3 empresários capixabas e servidores públicos de Minas Gerais. Então, você tem uma notícia de que, infelizmente, não é novidade no nosso cenário. E aí, o que a organizadora propôs? Naquela linha de certo e errado, ela pediu para o candidato assim, tendo o texto como referência e as múltiplas implicações do tema abordado, julgue o item. E aí perguntava para o candidato, entre os crimes cometidos por gestores nos diversos níveis de administração pública nacional, como os que foram alvo da investigação mencionada no texto, são comuns as fraudes em licitações, a manipulação de precatórios e superfaturamento nos custos de obras. Aí você lembra da questão da lei do Senado, torna hediondo o crime de corrupção. Então, um exemplo para você, né, de como você poderia relacionar aquele nosso evento do Senado com esse exercício. Falando, infelizmente, professor, superfaturamento de obra, fraude em licitação, poxa vida, isso tem a ver com a Petrobras também. Infelizmente, a Petrobras andou envolvida em vários escândalos aí, né, é mais um tema para você considerar nesse contexto. Certo? Então fica essa análise inicial, um dos temas de julho, alguns eventos que nós escolhemos para ilustrar para você. Muito bem, que mais, hein, professor? Além deste conteúdo, você viu aí que a resposta está certa, né? Nós vamos caminhar falando um pouquinho de temas do mês de agosto. No mês de agosto, o que aconteceu de relevante? Foram eventos que vêm do mês de julho e continuaram em agosto, a revelação de dados
né, de informações de que os americanos andavam espionando todo mundo. Você que assiste aquelas séries de ficção na TV, né? Então, viu que o 24 Horas de Jack Bauer não é só na ficção. Então você tem uma série de eventos que mostram que os americanos bisbilhotaram Deus e o mundo, né, em busca sempre daquele discurso de proteção dos Estados Unidos, da luta contra o terror, inclusive espionando a gente aqui, que não temos nada com a história, hein, professor? É verdade. Milhões de pessoas foram espionadas pelos americanos. E os dados foram revelados pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional, o Edward Snowden, que andou dando algumas entrevistas, inclusive a jornais brasileiros em 2014, falando um pouco dessa história, desse esquema de espionagem que fugiu completamente dos seus objetivos iniciais, espionando e xeretando todo mundo. Isso causou um baita mal-estar, porque não só inimigos, entre aspas, os americanos teriam sido espionados, inclusive aliados. Lideranças políticas, como Angela Merkel na Alemanha, a presidente Dilma aqui no Brasil e outros governantes foram espionados, causando um baita mal-estar. Vale sempre lembrar que, em função disso, a presidente Dilma cancelou uma viagem aos Estados Unidos e, em 2014, veio aqui o vice-presidente John Biden fazer uma visita para a presidente Dilma. Ele veio em junho até para os eventos da Copa conversar, não tem, se desculpe, por favor, somos amigos. E ficou esse mal-estar provocado pelas denúncias, que não só espionaram a presidente, espionaram a Petrobras também, né, e outras empresas, vale lembrar. De todo jeito, para você recordar, a NSA, responsável pelo monitoramento de informações para o governo americano, entre outros órgãos de inteligência que os Estados Unidos têm, estiveram envolvidos, então, nesse xeretamento coletivo na internet, na telefonia, o que causou mal-estar no Brasil e no mundo. Vale sempre lembrar que uma proposta brasileira apresentada em conjunto com a Alemanha propõe mecanismos mais transparentes do uso dessas informações. Inclusive o Marco Civil da Internet, se você lembra, que foi sancionado pela presidência em 2014, que é um tema futuro nosso, também tratou dessa questão de proteção de dados no Brasil. Então fica para você uma referência desse conteúdo, ok? Muito bem. Avanço com você lembrando que a presidente Dilma, sempre interessante destacar, exigia dos americanos um pedido de desculpas formais, aquela história. Isso não veio. O presidente Obama não foi na TV pedir desculpa, não aquela história que ela queria, cartinha. Não, veio um contato, primeiro telefônico do Biden em 2013 e a visita em 2014, mas realmente as relações entre o Brasil e os Estados Unidos ficaram meio azedadas nessa história, vale lembrar. Uma pergunta significativa, professor, só se for pela questão da internet. Hoje, o grande tema para nós é o Marco Civil da Internet, a regulação do uso da internet no Brasil. Esse talvez seja o tema mais forte para você observar como tema até de 2014, mais do que 2013, é considerado como fator importante, ok? Mas fica essa questão da internet, muitas perguntas sobre esse tema, viu? Não esqueça. Além disso, claro, destaco para você o exemplo desse assunto abordado pela própria CSUNB numa prova feita para um analista de geociência em 2013, onde ela falou justamente desse escândalo, desse evento. E aí mostro para você de onde vieram as denúncias desse assunto. Olha lá, a respeito de fatos internacionais ocorridos a partir de 2010, julgue item a seguir. Recentemente, um ex-analista de sistemas da Agência de Segurança Nacional, essa que eu acabei de falar para você, dos Estados Unidos da América, revelou ao mundo a espionagem em comunicações e tráfico de informações realizados pelo governo norte-americano. A espionagem tinha como alvo diversas instituições, cidadãos norte-americanos e estrangeiros, incluindo aliados históricos do governo daquele país. É só um exemplo para você de como o tema foi abordado. Então são essas referências que você teria sobre um assunto que, como eu disse para você, no Brasil acabou acelerando a aprovação do Marco Civil da Internet. Há uma preocupação do governo brasileiro em dar uma resposta sobre esse tema. Então fica a sugestão para você, temas aí que a gente separou para você, julho e agosto, e que cabe a sua atenção entre os conteúdos de atualidades. 2 exemplos de perguntas para você considerar. Concluo meu raciocínio sempre reforçando para você, claro, a importância de dar uma olhada nos desdobramentos desse tipo de tema, que no nosso caso repercutiu bastante no primeiro semestre de 2014, porque, como eu disse, o Edward Snowden, que é este que fez a denúncia, esse ex-analista, deu algumas entrevistas, ele tem um asilo, entre aspas, provisório na Rússia, inclusive já teria até comentado que pediu ao Brasil, né, asilo político é uma questão delicada,
também para que você possa observar. Tá bom? Temas e assuntos e atualidades. Segundo semestre de 2013. Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.